Os homens admiram a antiguidade, pagam fortunas por um fragmento de estátua romana e depois governam, organizam exércitos, tomam decisões como se nenhuma lição tivesse sobrado daquele mármore. Leem a história por prazer, nunca para aprender, nunca para imitar. Eu escrevi os discursos para mudar isso. Todo mundo conhece O Príncipe, o livro que ensina tiranos a governar, o livro que fez da palavra maquiavélico um insulto, o livro que papas colocaram no index dos livros proibidos. Mas Maquiavel nunca quis ser lembrado por O Príncipe, a obra que ele considerava sua maior realização, a que escreveu com mais cuidado, mais profundidade e mais amor, é outra. E quase ninguém fala sobre ela. Os discursos sobre Tito Livio, a obra que Maquiavel realmente queria que você lesse. Niccolò Machiavelli nasceu em Florença, em 3 de maio de 1469. Não era nobre, não era rico, era filho de um jurista de classe média que lhe deu o maior presente possível: acesso a uma biblioteca enorme e a obsessão pela história romana. Aos 29 anos, por um acaso político, foi nomeado secretário da Segunda Chancelaria da República de Florença. Por 14 anos, foi um dos homens mais influentes da cidade. Conduziu missões diplomáticas. Observou de perto César Borgia, o rei da França, o Papa Júlio II. Viu o poder de perto, como funciona, como se mantém, como se perde. E então, em 1512, os Médici voltaram ao poder em Florença. Maquiavel foi demitido, preso, torturado, literalmente, submetido a uma técnica que deslocava os ombros, acusado de conspiração. Ele sobreviveu à tortura sem confessar nada e foi banido para sua propriedade rural. Foi no exílio forçado, em San Cassiano, um vilarejo a poucos quilômetros de Florença, que Maquiavel escreveu suas obras mais importantes. Em uma carta famosa ao seu amigo Francesco Vettori, ele descreve sua rotina no exílio. De dia, humilhações e trabalho braçal. De noite, ele tirava roupas limpas, entrava em seu escritório e se transformava. Nesse escritório, conversando com os mortos, com os romanos, com os gregos, com os líderes da antiguidade, ele escreveu os discursos, não para príncipes, não para tiranos, para cidadãos, para repúblicas, para qualquer pessoa que quisesse entender como o poder realmente funciona. Os discursos foram escritos entre 1513 e 1517. Maquiavel nunca os publicou em vida. Circularam em manuscritos entre amigos intelectuais, um grupo seleto que se reunia nos jardins Oricellari, em Florença, para debater filosofia, política e história. Publicado postumamente em 1531, 4 anos após a morte de Maquiavel, e imediatamente colocado no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Por quê? Porque os discursos eram infinitamente mais perigosos do que O Príncipe. O Príncipe fala sobre como um príncipe governa. É um manual para quem já está no poder. Os discursos falam sobre como repúblicas são fundadas, como liberdades são preservadas, como o povo pode e deve controlar seus governantes. É um manual para o povo. A igreja e os reis não temiam o tirano que lia Maquiavel, temiam o cidadão que o lia. Aqui está a questão das fontes, e neste canal você sempre vai saber de onde vem o que está ouvindo. Trabalhamos com 2 fontes primárias para este vídeo: o original italiano, Discorsi sopra la prima Decca de Tito Livio, disponível no archive.org, e a tradução inglesa de Ninian Hill Thompson, de 1883, feita diretamente do italiano original, pelo Project Gutenberg, uma das traduções mais respeitadas e fiéis ao texto de Maquiavel. Por que não uma tradução brasileira? Porque a maioria das edições em português parte de traduções intermediárias e carregam escolhas de palavras que suavizam ou distorcem os conceitos mais radicais de Maquiavel. Aqui,
você ouve o mais próximo possível do que ele escreveu. Ninguém imita os antigos, ninguém. Leem-nos, admiram-nos e agem como se o mundo tivesse mudado tanto que não há mais nada a aprender com eles. Mas o mundo não mudou, os homens não mudaram. O que mudou foi a coragem de olhar para a verdade. Os discursos têm uma estrutura aparentemente simples. Maquiavel pega os 10 primeiros livros da história de Roma, escrita pelo historiador Tito Livio, e os comenta capítulo por capítulo. Mas isso é só a embalagem. Por dentro, os discursos são uma análise brutal e lúcida de tudo que importa na política. Como nasce uma república, como ela se corrompe, como o povo perde sua liberdade sem perceber, como líderes manipulam religiões, como guerras são vencidas e perdidas, como impérios emergem e colapsam. E tudo, absolutamente tudo, analisado a partir de exemplos reais, históricos, verificáveis. Em 142 capítulos divididos em 3 livros, Maquiavel nos entrega algo que nenhum governante queria que o povo soubesse. Vamos ao que importa. Esta é talvez a ideia mais revolucionária dos discursos e a que mais assusta os que estão no poder. Maquiavel analisa os séculos de conflito entre o Senado romano e os plebeus, as classes populares de Roma, e chega a uma conclusão que vai contra tudo que nos ensinaram. Pense nisso. Toda vez que um governo diz que o conflito social é desordem, que protestos são caos, que a oposição é divisão, Maquiavel diz o contrário. O conflito entre quem governa e quem é governado não é o problema, é a solução. É o mecanismo que impede que o poder se concentre demais numa só mão. Quando um governo diz, precisamos de unidade, pergunte, unidade para quem? Em torno de quê? Maquiavel é o primeiro pensador político a dizer isso abertamente, e por isso a Igreja o odiava tanto. Ele analisa como os fundadores de Roma usaram a religião para unir o povo, legitimar leis e motivar soldados a morrer em batalha. E não diz que isso é errado, diz que isso é normal. Mas atenção ao que vem a seguir, porque aqui está a verdade que nenhum padre, pastor ou imã vai te contar. Ele diz que os líderes romanos usavam a religião quando era conveniente, e quando não era, a ignoravam, mas mantinham as aparências. Maquiavel não está condenando isso, está descrevendo a realidade. A pergunta que fica, quando você vê um líder invocar Deus, a pátria, os valores sagrados, pergunte-se se está diante de uma convicção ou de uma ferramenta. A fé move montanhas, e quem conhece esse mecanismo usa isso para mover povos inteiros. Esta é a lição mais perturbadora dos discursos e a mais atual. Maquiavel estuda como Roma, que resistiu a invasões bárbaras, a guerras púnicas, a conspirações de toda a ordem, afinal se destruiu. E a resposta é sempre a mesma, de dentro para fora. O que isso significa? Significa que toda república, ao longo do tempo, vai sendo corrompida. Interesses particulares vão se sobrepondo ao bem comum. Leis vão sendo contornadas. Instituições vão sendo capturadas por quem tem dinheiro e influência. E se ninguém forçar um retorno aos princípios fundadores, a república apodrece por dentro, mesmo que ninguém a invada de fora. Quando foi a última vez que as instituições do seu país voltaram aos seus princípios fundadores? E ele vai além. Diz que um povo acostumado a viver sob um príncipe, se por algum acidente se tornar livre, dificilmente preservará essa liberdade. Por quê? Porque liberdade exige prática. Exige cidadãos que saibam exigi-la, defendê-la e participar das decisões que afetam suas vidas. Um povo que nunca exerceu a liberdade não sabe o que fazer com ela quando a recebe. Um dos capítulos mais reveladores dos discursos tem um título que diz tudo: que os homens sobem de fortunas humildes às elevadas mais pela fraude do que pela força. Maquiavel analisa casos históricos e conclui:
Ao contrário do que as histórias de sucesso nos contam, os que chegam ao topo raramente chegam só pela competência, pelo esforço ou pelo mérito. Chegam pelo posicionamento estratégico, pela aliança certa, pela informação que outros não têm, pelo momento em que sabem fingir humildade e quando partem para o ataque. Maquiavel não está prescrevendo a desonestidade, está descrevendo a realidade, para que você não seja pego de surpresa. Esta é a ideia que mais surpreende quem conhece Maquiavel apenas pelo mito de O Príncipe. O mesmo homem que supostamente ensinou tiranos a governar, disse que o povo é mais sábio e mais constante que um príncipe. Mas ele adiciona uma condição, e é aqui que mora o perigo. Um povo unido, informado e organizado é imbatível. Um povo disperso, desinformado e dividido entre si é a presa mais fácil que existe. E quem está no poder sabe disso muito bem. Por isso investem tanto em polarização, em notícias falsas, em narrativas que fazem você brigar com seu vizinho enquanto eles definem suas regras em silêncio. Um povo que briga entre si não tem tempo de olhar para cima. 500 anos depois, os discursos continuam sendo o manual não oficial de quem está no poder. Consultores políticos leram, estrategistas corporativos leram, generais leram, e o cidadão comum raramente leu, porque ninguém incentiva isso. O que você pode levar daqui para a sua vida? Primeiro, desconfie da unidade forçada. Toda vez que alguém diz que o conflito é o problema, pergunte quem se beneficia do silêncio. Segundo, observe como a religião, a pátria e os valores morais são usados para justificar decisões políticas. Não estou dizendo que fé é manipulação. Estou dizendo que a fé genuína e a fé instrumentalizada têm faces idênticas, e só a análise histórica permite distinguir uma da outra. Terceiro, repúblicas não morrem de repente, morrem aos poucos, quando uma lei é contornada e ninguém faz nada, quando uma instituição é capturada e ninguém reclama, quando um direito é reduzido e as pessoas dizem, não é tão grave assim. Maquiavel já viu isso acontecer, documentou, analisou e nos deixou o mapa. A história não se repete, mas rima. E quem conhece as rimas não é pego de surpresa. Niccolò Machiavelli morreu em 21 de junho de 1527. Pobre, sem cargo, sem prestígio. Florença, a república que ele amava e serviu por 14 anos, havia caído nas mãos dos Médici mais uma vez. Ele não viveu para ver seus livros publicados. Não viveu para ver que, 500 anos depois, o nome dele seria o mais citado nas escolas de administração pública, nas academias militares, nos corredores de Wall Street. Não pelos tiranos que ele descreveu, mas por quem entendeu o verdadeiro recado dos discursos. Para defender sua liberdade, você precisa entender exatamente como ela pode ser tirada de você. Agora preciso da sua ajuda. Qual livro raro, poderoso, suprimido ou esquecido você quer ver neste canal? Escreve nos comentários um título, um parágrafo dizendo por que esse livro importa. Os mais pedidos viram os próximos vídeos. Estamos construindo juntos a biblioteca que não querem que você tenha. Se esse vídeo fez você pensar, compartilha. Esse tipo de conhecimento precisa chegar em quem está pronto para ele.